Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que alegria estar com vocês mais uma vez para a gente conversar, para a gente revisar mais questões para a nossa prova Direito Processual do Trabalho. É um prazer enorme. Sempre lembrando que eu estou aqui, ela está aqui, a nossa vermelhinha, que sempre vai ficar trazendo só vibrações positivas para a nossa aprovação. Não é verdade? Vermelhinha, fique no altar da vitória. É o altar da vitória, porque hoje a gente tem a nossa revisão de Direito Processual do Trabalho através das nossas questões. Que bom que você está aqui, fico muito feliz. Gente, todo mundo animado aí? Tá? Sim ou não? Motivados? Então vamos embora. Vamos dar aquela alongada, aquela esticada para a gente encarar essa maratona, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença agora para a prova que se aproxima. Bora? Vamos lá então. Vamos diretaço para a nossa primeiríssima questão de hoje, de processo de trabalho, questão que diz assim: Jeane era cuidadora de Dulce, uma senhora de idade que veio a falecer. A família de Dulce providenciou o pagamento das verbas devidas pela extinção do contrato, mas logo após, Jeane ajuizou ação contra o espólio, postulando o pagamento, atenção a isso, tá, gente? Postulando o pagamento em dobro de 3 períodos de férias alegadamente não quitadas. Muito bem. Designada a audiência, momento processual, a inventariante do espólio informou que não tinha qualquer documento de pagamento de Jeane, pois era a falecida quem guardava e organizava toda a documentação. Por não ter provas, a inventariante concordou em realizar um acordo, fez um acordo, vamos marcar tudo aqui, no valor de R$6.000, pagos no ato, por transferência Pix e homologados de imediato pelo juiz. Passados 7 dias da audiência, quando fazia a arrumação das coisas deixadas por Dulce para destinar à doação, a inventariante encontrou no fundo de uma gaveta os recibos de pagamento das 3 férias que Jeane reclamava, devidamente assinadas pela então empregada. Diante da situação retratada, da previsão da CLT e do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Então, a previsão da CLT e entendimento do TST já é aquela resposta, né, pra gente. Súmulas e OJ, como é que está de jurisprudência do TST, que elas não caem, despencam de paraquedas na nossa prova. Sempre vou reforçar aqui. Se não pegou o e-book de súmulas e OJs ainda, presentão meu e do professor Renato Saraiva, corre lá no meu Instagram, me segue lá no @profrenzete, com 2 T's no final, TTTI, Prof. Renzete, me chama no direct, Renzete, meu presentaço, meu e-book, eu mando o link para você. Muito interessante, porque embora seja um material denso, você vai encontrar jurisprudência fácil e rápido por meio do tema, do assunto. Essa é a ideia, um sumário fantástico. Tá bom, gente? Tranquilo? Bom, vamos lá então. Tudo pode ser perguntado, não pode? Pode. A gente está diante de um acordo judicial que foi homologado pelo juízo e pago, cumprido, e posteriormente foi encontrada uma nova prova aí deixada pela empregadora, que a inventariante não tinha acesso. O que ela pode fazer agora que ela encontrou esses documentos? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. E aí, gente, o que a gente tem que lembrar aqui, eu acho que vale a gente revisar a temática. A gente está falando de um acordo judicial. O que inicialmente eu preciso saber? Um acordo judicial, uma vez homologado pelo juízo, lembrando que o juiz não está obrigado, vamos revisar tudo, tá? O juiz não está obrigado a homologar acordo. Então, quando o juiz pergunta assim, tem acordo? Tem, excelência, o acordo é esse. O juiz não está obrigado a homologar acordo. Súmula 418 do TST. É faculdade do juiz homologar ou não homologar o acordo. Acontece que muitos vão pensar, mas se o juiz não homologar, eu vou recorrer. Não, você não vai recorrer. Ah, então se o juiz homologar, eu vou impetrar mandado de segurança, não vai fazer nada, porque é faculdade do juiz, ok? E outra, uma vez que o juiz homologa, mudei o cenário, homologa o acordo, tem força de sentença aquela homologação, tem força de sentença e transita em julgado neste exato momento,
tem força de sentença e transita em julgado nesse exato momento. Muito bem, doutores. Atenção máxima aqui. Uma vez que eu homologuei um acordo perante a JT, fui para minha casa, pensei e me arrependi do acordo. Será que uma vez arrependido do acordo, a parte, ou reclamante, ou reclamado, podem recorrer desse acordo? Não. O acordo, uma vez homologado, ele é irrecorrível para as partes. O acordo, uma vez homologado, ele é irrecorrível para as partes. Só quem poderia recorrer é a União, é a Previdência Social, em razão das contribuições previdenciárias. Atentem-se a isso. Deixa eu fazer um checklist então aqui. O acordo homologado tem força de sentença. Isso. Tendo força de sentença, transita em julgado nesse exato momento. Isso. No momento que o juiz homologa o acordo, já ocorre o trânsito em julgado. Legal. Eu posso recorrer do acordo? Não. Uma vez que o acordo foi homologado, ele é irrecorrível para as partes. Ele é, irrecorrível para as partes, salvo para a União em relação às contribuições previdenciárias. Vão bem devagar. Olha aqui o artigo 831, parágrafo único da CLT. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Legal. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Decisão irrecorrível. Salvo para a União, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Joia! E aí, o que eu falei do trânsito em julgado, súmula 100, item 5 do TST. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, já vimos, na forma do artigo 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. Ou seja, no momento que o juiz homologa o acordo, assina o acordo, já ocorre o trânsito em julgado. Joia? Renzete, então por nada nesse mundo eu conseguiria desconstruir um acordo? Consegue. Você consegue só por ação rescisória. Recorrer não dá. Agora, desconstituir o acordo é possível via ação rescisória. E desde que, nunca esqueça disso, você preenche os requisitos da rescisória, tá, gente? É importante. Não é qualquer motivo. Você tem que ter preenchido os requisitos da rescisória que você aprende lá no processo civil. Olha aqui a súmula 259 do TST. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Então, só por ação rescisória. Só por ação rescisória. Esquece disso não. Renzete, será que hoje ainda é ação rescisória, não é ação anulatória? Gente, prática, né? É anulatória. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos deixar um pouquinho a prática, alguns entendimentos de lado e ficar muito focado na nossa prova. Se cai na nossa prova, a gente aplica a súmula 259 do TST. Leva isso. Uma vez que o acordo judicial foi homologado, ocorre o trânsito em julgado. Tem força de sentença, ocorreu o trânsito em julgado e a decisão é irrecorrível para as partes, salvo para a União, Previdência, em razão das contribuições previdenciárias. Então não cabe recurso, eu só poderia desconstruir um acordo homologado através da ação rescisória. Legal? O que difere, acho que vale a pena um asterisco aqui, daquela homologação de acordo extrajudicial, que é um procedimento de jurisdição voluntária. Ali é diferente. Ali o próprio legislador reformista diz, se o juiz não homologa o acordo, cabe recurso. Ele faz isso por sentença, então caberia um recurso. Joia? Legal? Vamos então buscar o nosso gabarito? Vamos lá então buscar o nosso gabarito. A letra A diz assim, ó. Olha a letra A. Nada poderá ser feito pela inventariante, porque o acordo homologado faz coisa julgado material. Olha, eu já fico meio receoso, não sei vocês, quando eu pego uma assertiva que ela me fala assim, nada pode ser feito. Difícil, uma prova para OAB, vocês estão quase a um passo aí, falta a segunda fase, eu sei de se tornarem advogadas, nada pode ser feito, é muito ruim ouvir isso. Então, dificilmente o gabarito seria um nada pode ser feito. E não é. Letra B. A parte interessada poderá interpor recurso ordinário com decisão homologatória. Não pode interpor recurso ordinário porque é irrecorrível para as partes a decisão que homologa o acordo judicial. A exceção, a Previdência e a União. Letra C. A inventariante poderá ajuizar ação rescisória para desconstruir o acordo. Perfeito. Súmula 259 do TST. Ela pode ajuizar ação rescisória
preenchidos os requisitos da rescisória, só para ficar redondinho e claro isso daqui. E letra D, deverá ser ajuizada a ação de cobrança contra a Jeane para rever o valor pago. Não tem ação de cobrança contra a Regiane, não. Você vai e já vai desconstituir acordo homologado via ação rescisória. Tranquilo, gente? Então, checklist aí. Primeira questão, gabarito, letra C de casa. Primeira questão, gabarito, letra C de casa. Questão boa, questão clássica. Vale a pena ter uma atenção aqui. Joia? Respira. Vamos lá. Vamos embora para a nossa segunda questão, que diz assim. Seu escritório atua exclusivamente na área trabalhista e participará de uma licitação a ser realizada por uma grande empresa pública para a escolha de escritórios de advocacia das mais diversas áreas de atuação. Assim sendo, a fim de elaborar a proposta a ser enviada para a licitação, você foi incumbido de indicar quais processos seriam de competência da Justiça do Trabalho. Perdão. Diante disso, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como a Constituição da República Federativa do Brasil, são de competência da JT. O que é a competência, do que a gente vai listar, da nossa Justiça do Trabalho? Competência material, só para ficar bem claro, bem nítido isso. Vamos lá. Letra A diz assim. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, que é o Ministério do Trabalho. Então, essas ações relativas a penalidades impostas aos empregadores, a gente tem duas vertentes aqui. Se a gente fala de abusividade, por exemplo, esse empregador pode tentar um recurso administrativo, é verdade, mas pode também entrar com uma ação trabalhista, já contei a pérola, o fim do filme, em face dessa penalidade que foi imposta. Então, a competência aqui, que antes da emenda 45 de 2004, tem tempo, era da Justiça Federal, hoje a competência é nossa. Então, se a questão, vamos voltar lá, ela quer saber o que é de competência da JT, a letra A é. A letra A é. Vou deixar marcado. Vamos ver as demais. Letra B, as causas que envolvam servidores públicos estatutários e os entes de direito público interno. Gente, presta uma coisa aqui. A gente falar em servidor público, administração pública, a gente sempre vai lembrar daquela divisão. A gente tem o estatutário, a gente tem o temporário e a gente tem o empregado público regido pela CLT. Então, fiz concurso para o BNDES, sou empregado público. Fiz concurso para a Petrobras, eu sou empregado público. Para a Caixa, para o Banco do Brasil, enfim. Empregado público seletista, o popular seletista, ele é nosso. Isso não se discute. Empregado público é nosso. Mas nós temos também aquele temporário, está no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que certamente a professora Cecília falou com você. É aquele para atender necessidades inadiáveis, situações transitórias. Aquele também está fora. Aquele está fora. Temporário não é nosso. Bem como o servidor público estatutário, que faz concurso público de provas ou de provas e títulos e adquire a estabilidade após 3 anos, de acordo com o artigo 41 da CLT. Estatutário está fora, ou seja, estatutário fora, temporário fora. Só o empregado público regido pela CLT, mesmo diante do concurso público, ele está regido pela CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, letra A ficou linda demais. Olha a letra B. B a gente já falou, o estatutário está fora aqui. Letra C. Os conflitos de competência instaurados entre juízes de trabalho e juízes de direito da Justiça Comum Estadual. Olha, se o conflito é instaurado entre um juiz do trabalho e um juiz de direito da Justiça Comum Estadual, quem resolve esse conflito, entre eles, um conflito positivo ou negativo, não importa, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e não a Justiça do Trabalho. Letra D. As ações que visem a determinar o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias oriundas da relação de emprego. Errado, todas não. A JT, ela só tem competência para executar, não é processar e julgar. Eu sempre deixo isso muito claro para vocês. Processar e julgar é discutir, é provar, é aquela picuinha, né? Já executar, não. Executar é pagar. Então a JT vai só executar as contribuições previdenciárias relativas, referente às sentenças condenatórias em pecúnia que ela proferir. Se o Joãozinho entrou com uma ação meramente declaratória para fins previdenciários, aí se falou o recolhimento de um vínculo empregatício que nunca foi dado, acabou. É uma ação meramente declaratória. Declaratória.
não tem aqui a ideia, né, da JT entrar nessa seara. Olha, então se trabalhou, não assinou a carteira, mas tem aqui que recolher contribuição. Ela não vai entrar nesse sistema. Diferente de executar das ações que ela proferiu condenando a outra parte em pecúnia. Aí é totalmente diferente o quadro. Você ajuizou uma reclamação trabalhista, você pediu diferenças salariais. Por exemplo, o juiz julgou procedente o pedido. Diferenças salariais, o nome já diz, natureza salarial. Nesse caso, como uma sentença condenatória em pecúnia proferida pela JT, nesse caso, cabe a execução de ofício das contribuições previdenciárias, sim, sem problema nenhum, relativas a essa condenação em pecúnia que por nós, JT, foi proferido. Tá bom? Então, só para deixar isso aqui muito claro. Questão boa, muito boa. O gabarito aqui é a letra A. E o artigo 114, 7 diz lá, compete a JT processar e julgar. Inciso 7. As ações relativas às finalidades administrativas impostas empregadores pelos órgãos das relações de fiscalização, das relações de trabalho. Beleza? Tema de competência, tema-chave. Então, sempre que você for se debruçar a estudar competência da JT, você vai dividir na competência material e a competência territorial. A competência material é o artigo 114 da Constituição Federal. E a competência territorial é o artigo 651 da CLT no seu caput e seus 3 parágrafos que vão apresentar as 3 exceções. Então, competência material e competência territorial, tema clássico para você. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá então, para a nossa terceira questão que diz assim. As entidades, mesmo filantrópicas, o grifar filantrópicas aqui, podem ser empregadoras e, portanto, reclamadas na JT. A entidade filantrópica Beta foi condenada em uma reclamação trabalhista movida por uma ex-empregada e, após transitada em julgado e apurado o valor da liquidação, que seguiu todos os trâmites da regência, o juiz homologou o crédito da exequente no valor de R$25 mil. Então, tem a homologação do acordo no valor de R$25 mil. Não, do acordo não, do crédito, né? Perdão. A ex-empregadora entende que o valor está em desacordo com a coisa julgada, pois nas suas contas o valor devido é bem menor, algo em torno de 50% do que foi homologado e cobrado. Bom, aí fala sobre o caso diante do que dispõe a CLT, assinar a afirmativa correta. Bom, é uma questão interessante, porque a gente tem que lembrar, em alguns momentos aqui, é o seguinte, tudo pode ser perguntado aqui, tá? Não sei o que a banca quer. Mas se a gente vai impugnar uma decisão, uma homologação de um acordo extrajudicial, uma homologação, uma liquidação de sentença homologada pelo juízo, a gente tem que falar aqui em defesa na execução. E a defesa na execução, ela acontece através dos embargos à execução. Então, embargo à execução é meio de defesa na execução para o executado e a impugnação à decisão de liquidação é o meio de defesa na execução do exequente. Não tem nada a ver com recurso, cuidado com isso. Embargos à execução, executado, impugnação à decisão de liquidação, exequente. Matérias bem restritas ao cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. De novo, não tem picuinha, muito direto ao tema, muito direto ao assunto. Só que aqui a gente anotou que é uma entidade filantrópica. Para os embargos à execução, por exemplo, a gente não tem o preparo, porque não é um recurso. Então, embargo à execução é o meio de defesa na execução. E aí, na fase executória, essa é a dica para a vida, tá, gente? Você não errar nunca nenhuma questão. Na fase executória, o processo só vai caminhar, por menor que seja o passo, se o juiz estiver garantido. Enquanto o juiz não está garantido, não vai andar o processo. E aqui nos embargos de execução, isso é muito claro. Garantido o juiz ou penhorados os bens. Quer dizer, se não acontecer, não vai chegar nos embargos à execução. Mas aqui, por ser uma entidade filantrópica, vai ter que também garantir, aí o juízo tem essa aí? Não. Aí a gente tem aqui uma dispensa a essas empresas que compõem ou compuseram a diretorias, também, dessas instituições. Vamos primeiramente encontrar o nosso gabarito. Acho que a primeira coisa a ser feita é essa. Olha a letra A. Para ajuizar embargos à execução, a entidade, por ser filantrópica, não precisará garantir o juízo. Perfeito.
Então, entidade filantrópica não é necessária a garantia do juízo. E também, já vou mostrar agora, né? E aquelas empresas, né, aqueles diretores que compuseram, olha aqui, 884, parágrafo 6º da CLT, que veio com a reforma trabalhista. A exigência da garantia ou penhora não se aplica. Não se aplica a quem? As entidades filantrópicas ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, nesse caso, não é necessária aqui a garantia. A minha frase é clássica. Na execução, o processo só caminha quando está garantido. Tem que ter din-din. Se não tem, está travado, não anda. E aqui a gente encontra uma exceção. Joia? Vamos ver as demais aqui. Letra B. Por ser entidade filantrópica, a lei expressamente proíbe o ajuizamento da execução. Não tem nada disso previsto em lei. Letra C. É possível ajuizamento de embargos desde que a entidade filantrópica deposite nos autos R$25 mil. Sendo entidade filantrópica, não é necessária essa garantia. Letra D. Os embargos somente poderão ser apreciados se a entidade depositar o valor que reconhece ser devido. Não tem nenhum fundamento essa questão. Então, confirmadíssimo aí, gabarito letra A, artigo 884, parágrafo 6º da CLT. Estão indo? Estão caminhando? Jóia, isso aí. Vamos lá, devagarzinho, a ideia aqui não é dar gabarito, seria muito simples, dava apostilão, depois jogava o gabarito. Não, a ideia é revisitar os temas, a ideia é abrir a cabeça mesmo, que a gente tem que assegurar essa pontuação em processo de trabalho, e já deu certo, não é verdade? Vamos lá então para a nossa quarta questão, que diz assim. Em determinada reclamação trabalhista, que se encontra na fase de execução, não foram localizados bens da sociedade executada, motivando o credor a instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para direcionar a execução contra os sócios. Então, direcionar quem? A execução contra os sócios. Estamos na fase da execução. Os sócios foram então citados para a manifestação. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, previsão aqui da CLT não pediu previsão de mais ninguém, né? Isso que é bem interessante, a gente sempre está mapeando essas necessidades, né? Podemos dizer assim. Então, vamos lá. A letra A diz assim, ó, é necessária a garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada. Veja, como tem lá, já mostra, o artigo 855-A da CLT, que trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diz que é cabível ao processo de trabalho nos moldes do artigo 133, lá do CPC e seguinte, que não vai condicionar a manifestação das partes, né, as partes, à garantia do juízo. Então não tem essa necessidade de manifestar se garantir o juízo. Nem mesmo para a interposição do agravo de petição é necessária a garantia do juízo, como está expressamente, já mostra no artigo 855-A, parágrafo 1º, inciso 2 da CLT. No próprio agravo de petição não tem que fazer depósito. Por quê? Porque o juízo já está garantido em tese. E na execução o processo só vai caminhar quando o juízo estiver garantido. Tá? É uma ideia central aqui para a gente poder entender. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Letra A já expliquei, letra A está fora. Letra B diz assim. Não, peraí. Necessária a garantia do juízo para manifestação. Não, letra A está certíssima. Fora nada, fora estou eu. Letra B. A CLT determina que haja garantia do juízo, mas confiança bancária ou segurança judicial. Para essa situação específica, não tem isso, não termina nada. A lei determina que haja garantia do juízo 50% para a manifestação do sócio a ser analisada. Não, já começa a confundir aqui uns depósitos recursais, que tem metade, que tem isenção, aí que dá confusão. Letra D. Será necessário garantir o juízo com bens ou dinheiro para o sócio ter a sua manifestação apreciada. Não tem nada disso. Bobagem, balela. Gabarito, letra A. É desnecessária a garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada. Gabarito, como eu disse, letra A. Muito importante. E aí, ó, já coloco aqui o artigo 855-A e o inciso 2 da CLT, que fala assim: aplica-se ao processo de trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente da garantia do juízo. E aí tem que lembrar que o agravo de petição é o recurso da execução. Decisão do juiz na execução não perde tempo. Se a pergunta for essa, é o agravo de petição. Joia, gente? Legal? Boa. Vamos? Bora lá. Vamos para a nossa quinta questão.
A sociedade empresária de transportes Mundo Pequeno Limitada foi condenada ao pagamento de horas extras e diferença salarial na ação movida por Mauro Duarte, seu ex-empregado. Após o trânsito em julgado e apuração do valor devido, a executada foi citada para efetuar o pagamento de R$120 mil. Ocorre que a sociedade empresária pretende apresentar embargos à execução, pois entende que o valor homologado é superior ao devido, mas não tem dinheiro disponível para depositar nos autos. E aí? Sobre o caso relatado, de acordo com o que está previsto na CLT, assinar a afirmativa correta. E aí? Quer apresentar os embargos de execução, mas não tem como garantir o juízo. Como é que faz? Tem saída? Na verdade, o que você quer perguntar nessa questão é o seguinte: qual seria a outra saída? A outra saída, se você não tem o valor, é apresentar o seguro garantia judicial ou nomear bens à penhora. Não tem jeito. Olha aqui a letra B, eu acho que ela resolve pra gente. A sociedade empresária poderá apresentar seguro garantia judicial ou para então apresentar embargo de execução. Não foram nem os bens à penhora. Tá bom, perfeito. Não tá nada de ruim a letra B, muito boa por sinal. Muito boa por sinal. Vamos ver aqui as demais. Letra C. A sociedade empresária poderá assinar uma nota promissória judicial e com isso ter direito a juizar embargos. Não, tem nada disso. Letra D. Se for comprovada a situação de necessidade, a sociedade empresária depositando 50% da dívida poderá embargar. Nada disso. Gabarito, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Letra A. A sociedade empresária, vai esquecer nunca, né? A sociedade empresária poderá assinar uma nota promissória judicial. Eita! Letra A está aqui. A sociedade empresária poderá apresentar seguro garantia judicial para então apresentar embargos à execução. Gabarito, letra B de bola. Gabarito B de bola. Gente, quando a letra A fala na JT não é necessário garantir o juízo, a gente já viu. Garantido o juízo ou penhorados os bens. Tem que fazer o RI, né? Para a JT andar na fase da execução. Então, sem medo de ser feliz, gabarito B de bola. E vamos para o artigo 882 da CLT. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida, despesas processuais, apresentação do seguro garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida nele no artigo 835 do Código de Processo Civil. Então, vai utilizar aqui de forma subsidiária o Código de Processo Civil, claro, mas lembrando que se eu estou falando de nomeação de bens e eu não tenho a previsão na CLT, a gente não vai aplicar aquela primeira fonte subsidiária, que é a Lei de Execução Fiscal, a LEF. Nesse caso, a própria CLT te dá o comando: sou omissa, use o Código de Processo Civil. Ficou bem claro isso para você? Espero que sim. Beleza? Joia! Vamos tocar o barco então, diretaço, nossa sexta questão, que diz assim: Heloísa era empregada doméstica e ajuizou em julho de 2019 ação contra a sua ex-empregadora. Doméstica, deixa eu marcar aqui, categoria específica. Após regularmente instruída, foi prolatada sentença julgando o pedido procedente em parte. A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o valor devido de R$9 mil e custas de R$180. A ex-empregadora, não se conformando com a decisão, pretende dela recorrer. Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar seu recurso, sabendo-se que ela não requereu gratuidade de justiça porque tem boas condições financeiras. E aí? E aí que agora a gente já começa a pensar, já que você falou em preparo, o que é preparo? Preparo, din-din, custas mais depósito recursal. Preparo são custas mais depósito recursal. É empregadora doméstica, não é isso? Deixa eu voltar lá para checar. É empregadora doméstica. Perfeito. Então, nesse caso, para empregador doméstico, o depósito recursal vai ser reduzido para metade. Então, depósito recursal reduzido para metade. Certo? Legal? Vamos voltar então aqui. Letra A está fora. Cadê ela? Está aqui. Letra A está fora. Vamos para a letra B. Deverá recolher integralmente as custas e o depósito recursal.
integralmente? E aí? Se é empregadora doméstica, não, é metade. Por ser empregador doméstico, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal? Não. Deverá recolher as custas integrais e metade do depósito recursal. É o gabaritaço. O que está marcado, hein, essa letra A? Que foi errado, deixa eu apagar isso aqui, para não dar dor de cabeça. Gabaritaço, então aí, letra D de dado. Tranquilo? Suave? Vamos ver? Vamos lá. Artigo 899, parágrafo 9º da CLT. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade, metade, para quem? Para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte. Então, nessas situações, depósito recursal pela metade. E já vai a dica do Renzetti. Peguem com muita categoria, com muita disposição, o artigo 899 e seus dois parágrafos centrais, que é o parágrafo 9º, exatamente esse, quando que o depósito recursal vai ser pago pela metade, e o parágrafo 10, que traz os isentos para depósito recursal. Muito importante estar mapeado. Quem paga metade e quem são os isentos. Não cai não. Despenca em prova, tá? Recado tá dado. Joia? Vamos seguir, vamos tocar o barco para a questão de número 7, que diz assim. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização da perícia e que a reclamada antecipasse honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal a qual deverá se valer. Bom, gente, olha só. A gente está falando aqui, deixa eu pegar aqui a ação, né? De antecipação de honorários, e aí foi impetrado o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele não é recurso. O mandado de segurança, ele tem natureza de ação. Tem que ficar muito claro pra gente aqui. Tá aqui, o mandado de segurança, ele tá aqui. Não tá aqui não, né? Só quer saber qual é a medida. Mas eu vou colocar ele aqui. Mandado de segurança tá aqui. Esse mandado de segurança, contra o ato abusivo do juiz que determinou que antecipasse honorários periciais, tá errado, porque quem paga honorários é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Eu só vou saber quem é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia ao final. Quem perdeu a perícia paga. Mas o juiz insistiu, não, se não pagar, eu caço, eu tiro a prova. Então você foi lá e impetrou mandado de segurança perante a vara do trabalho. É isso? Não, de jeito nenhum. Você impetrou o mandado de segurança não perante a vara do trabalho. Você impetrou essa ação diretamente no TRT. É o TRT funcionando como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. Você não foi na vara do trabalho, foi direto no TRT. Tá aqui, TRT. Juiz doidão, bebeu, pediu para antecipar honorários do perito. Tá errado. Só paga ao final. Impetrei mandado de segurança contra a abusividade do juiz perante o TRT. Muito bem. Nesse caso, da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe recurso? Cabe. Decisão do TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário, só que nesse caso ele vai lá para o Tribunal Superior do Trabalho, lá para o TST. Olha, Renzetti, eu que achava que só TRT ia apreciar recurso ordinário. Não. Quando você tem uma decisão de competência originária, primária do TRT, ou seja, o processo começou no TRT, o TRT é o primeiro grau, o TRT é a primeira instância desta decisão, cabe recurso ordinário, só que, para o Tribunal Superior do Trabalho. Ficou claro isso? Joia? De verdade? Então tá bom. Então deixa eu colocar aqui já pra gente, a letra A fala agravo de instrumento não, né? Recurso ordinário, e aí? Recurso ordinário, mas pra onde? Não falou, né? Agravo de petição é recurso da execução, não pode. Recurso de revista também não. Gente, o agravo de instrumento é só para destrancar recurso trancado, ninguém contou que foi trancado o recurso.
Mas se falar que trancou o recurso, negou segmento, nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Só que nesse caso aqui, nosso gabarito é a letra B de bola. É o recurso ordinário. Letra B de bola é o recurso ordinário, nesse caso específico aqui. Tem súmula? Tem. Súmula 201 do TST que fala assim: da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST, igual dilação para recorrer interessado apresentar razões de contrariedade. Está aí. Tá aí. Então, nesse caso, se é uma ação de competência originária primária do TRT, TRT primeiro grau, TRT primeira instância desta decisão, cabe RO, recurso ordinário, sobe para o Tribunal Superior do Trabalho. Beleza, minha gente? Tranquilo? Juntos? De verdade? Posso acreditar? Então tá bom. Vamos lá para a questão de número 8. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. 1. Ação de cumprimento. Tá aqui. Como advogado da parte autora. 2. Uma reclamação trabalhista. Uma reclamação plurima, já vou explicar. Também como advogado da parte autora. 3. Uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação. Joia. 4. Uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária na ação. Sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Bom, tudo pode ser perguntado, mas há uma leve desconfiança aqui, não há? Sim, já que a gente está falando em representação em audiência. Vamos então parar, pensar com muita cautela, com muita tranquilidade aqui. Quando eu falo em uma ação de cumprimento, a ação de cumprimento é para fazer cumprir uma decisão em um conflito, em um dissídio coletivo. Então, nesse caso, esse fazer cumprir, uma vez que não foi cumprido, vai gerar que você ajuize uma ação chamada ação de cumprimento perante a vara do trabalho. Você não vai ter execução de um conflito coletivo, não. Você vai lá para a vara do trabalho discutir aquela ação de cumprimento, fazer cumprir as normas coletivas. Por exemplo, até a própria sentença normativa, enfim. Nesse caso, vara do trabalho. E aí, depende de muitas situações, só para ficar bem claro aqui, como que vai ser essa representação. Se vai ser pelo advogado da parte, né? Se valendo o ius postulante ou não sei, ou pelo sindicato. Então, pode ser pela parte ou pelo sindicato. Legal? Joia. Já quando eu falo aqui uma reclamação plurima, gente, vamos puxar com o raciocínio. O que é uma reclamatória plurima? A reclamatória plurima nada mais é que um litisconsórcio ativo, nada mais é que a pluralidade de partes. A nossa LT fala só em litisconsórcio ativo, basicamente é isso. Por isso que ela fala em reclamatória plurima, ok? Então, falei em litisconsórcio, ele pode ser um litisconsórcio ativo, passivo ou misto. Mais de um autor, mais de um réu, ou os dois, mais de um autor e mais de um réu. Ficou claro isso? Joia! E aí a gente tem que também voltar lá. A gente teve também uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa, autor da ação. E aí? E aí que aqui eu tenho que parar, lembrar e ver se a banca vai embarcar para cobrar tudo. Pode ser que ela cobre. Se eu falo em audiência, quem vai comparecer à audiência? As partes. Tanto o reclamante quanto o reclamado, independentemente dos seus representantes. Então, o reclamante ele deve comparecer à reclamação, a audiência, sob pena, a gente está falando aqui de arquivamento. O reclamante vai comparecer sob pena de arquivamento. Muito bem. Aí o interessante é, se ele não comparecer, indaga, por que não vai comparecer? Porque está doente, ou por um motivo poderoso ou ponderoso, de repente comprovado, ele não pode comparecer à audiência. Nesse caso, diz o legislador que ele poderá fazer-se substituir por um outro empregado da mesma profissão. Parou? Renzetti me ensinou. É um outro empregado da mesma profissão. Não se exigiu... Eita, caiu tudo. Não tem problema. Não se exigiu que fosse um outro empregado da mesma empresa. Então, se o reclamante é um engenheiro, ele liga para um outro engenheiro e pede para ir à audiência, para fim de evitar o arquivamento. Mas se ele não conseguisse outro empregado da mesma profissão, sindicato. Outro empregado da mesma profissão ou sindicato. Vamos lá para recorrer? Não.
Vão lá para fazer um acordo? Não. Não vão para desistir? Não. Vão apenas como garotos de recado para avisar que o juiz, que o reclamante não pode comparecer pela sua ausência, por uma doença ou motivo poderoso ou ponderoso comprovado. Reisete, o que seria um motivo poderoso ou ponderoso? Muito subjetivo. As questões de prova se baseiam muito aqui numa hipótese hipotética em que esse empregado já está com um novo emprego. Ele ajuizou a ação, mas já conseguiu um novo emprego. Ele hoje tem que fazer uma viagem a trabalho pelo novo emprego. Não tem como adiar, não tem como cancelar. Então, esse é o motivo poderoso ou ponderoso que justificaria a sua ausência. Ficou claro isso? Joia? Vamos voltar então lá, porque a gente já falou aqui da reclamatória plurima, já falamos da ação de cumprimento e também da reclamação ouvida pelo João quanto ex-empregado, e agora uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária ré-nação. E agora, para a parte reclamada, mesma coisa. Reclamado deve comparecer à audiência. Se o reclamado, checklist geral, muito bom, né? Não puder comparecer à audiência, ele determina que vá um gerente ou qualquer preposto. Um gerente ou qualquer outro preposto. Esse gerente, esse preposto, precisam ter necessariamente presenciado os fatos? Não. Eles não precisam necessariamente ter presenciado os fatos, claro que não. Eles precisam ter o conhecimento dos fatos. O conhecimento dos fatos. E quando eu falo em conhecimento dos fatos, é aquele famoso alguém me contou, não é verdade? Então tem que ter ao menos aí o conhecimento dos fatos. Lembrando que tudo que o preposto disser em audiência vai obrigar o proponente. E essa representação, esse poder, é só para aquele ato específico, audiência. Cessou a audiência, cessa os poderes. Ok? Tranquilo, gente? Joia? Será que é isso que a banca vai perguntar? Ela pode perguntar muita coisa. Muita coisa. Beleza? Esse preposto que você falou aí, ele tem que ser empregado da empresa reclamada? Hoje não mais. Hoje não mais. Vamos lá? Vamos lá então para a letra A, que diz assim, ó. Tanto na ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados, autores, deverão obrigatoriamente estar presentes. Obrigatoriamente não. A gente acabou de ver que na ação de cumprimento e na reclamatória plurima pode o sindicato representar. Então já está errado aqui esses todos aí. O mesmo deve ocorrer com o João. Já a sociedade empresária poderá fazer representar pelo preposto, não empregado da ré. A partezinha final aqui foi ok, mas no mais não dá para salvar nada. Não dá mesmo. Letra B. O sindicato de classe da categoria poderá representar aos empregados nas ações plurimas e de cumprimento. João deverá estar presente em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese dói, né? De forma obrigatória. A sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto que não precisa ser empregado. É, gerente ou qualquer preposto. De novo, está incompleto. Letra C. Nas ações plurimas e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato da categoria. Legal. João deve estar presente. Legal. Mas por doença ou motivo poderoso ou ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisa ser empregado da ré. É uma aula essa letra C. Ela passeia pela temática no detalhe. É uma verdadeira aula. Espero que tenha ajudado e tenha entendido. Letra D. O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plurimas e de cumprimento. O sindicato pode representar os empregados na ação plurima e de cumprimento. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo sindicato. Legal. Na ação em face de empresário, o preposto deverá... Aí não dá. Preposto não precisa mais, pode... Opa, dei a resposta aqui. Pode, reforma trabalhista, vem comigo, ser empregado da empresa reclamada. Legal? Gabaritaço, letra C de casa. Vamos lá para o legislador, bora lá para o artigo 843 da CLT, que diz assim: na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento dos representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas, que é nosso
nosso litisconsórcio ativo, ou ação de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha, olha lá, conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, é poderoso ou ponderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Em momento nenhum se exigiu um outro empregado da mesma empresa, isso pode virar pegadinha. Beleza, gente? Então, ó, o que é importante se observar? A técnica. A gente explica, a gente exemplifica, você entende, dá um sorriso largo, mas não abre mão da letra da lei. Não abre mão da letra fria da lei. É isso que vai levar você ao sucesso na primeira fase, para você tocar o barco para a segunda fase. Se a segunda fase for em direito de trabalho, ó, deixa comigo. Aí eu sei. Deixa comigo. Vou mapear todo o seu material. Você vai ter tudo, tudo. E ó, a gente é bom nisso, viu? Em entregar vermelhinha. Fica a dica. Bora lá então? Só se for agora. Questão de número 9, que diz assim: José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária, de 20 de 11 de 2018 a 30 de 4 de 2019, recebeu apenas parcialmente as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista. Quero te pagar, mas não quero ser trouxa e depois sofrer uma reclamação trabalhista. Ou seja, busco pagar com segurança. Jurídica de preferência, né? Sobre as hipóteses, na qualidade de advogado da sociedade empresária, assinale a afirmativa correta. Ou seja, como que você resolve essa situação? Como? Tendo em vista que a empresa quer pagar, mas quer evitar reclamações trabalhistas. E aí? Será que a gente pode estar começando a pensar e a trabalhar lá no procedimento de jurisdição voluntária? A CLT fala em processo, tudo bem, mas dá para a gente entender, será que não seria essa ideia? Ao invés de evitar um conflito, a gente consegue chegar aqui a um consenso, claro, as partes apresentam o juiz homologa, isso traz segurança para todo mundo. Será que não é o melhor dos mundos? Essa é a grande discussão, esse é o grande debate. Vamos ver aqui, ó. A letra A diz assim: deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja juizada uma ação, para então comparecerem por um acordo que já estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa. Pelo amor de Deus, isso aqui é fraude. Estou fraudando, né? Vou levar já pronto, se quiser assim, na hora concorde? Não. A ideia da homologação do acordo extrajudicial é advogado comum. Não. É um advogado para cada parte. Advogado reclamante, advogado reclamado. Eles vão entrar com uma petição conjunta. Não pode ter um advogado para cada um. Cuidado com isso, tá? Letra B. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial proposto em petição conjunta, mas com cada parte apresentada obrigatoriamente por advogado diferente. Muito bem. Cada um com seu próprio advogado diferente. Isso quer dizer, Renzetti, que não se aplica o princípio do ius postulandi, revisar, recordar a viver, previsto no artigo 791 da CLT? Isso não se aplica. Por quê? Porque o ius postulandi não alcança ela. Você conhece ela, não conhece? A Mara. Vou colocar aqui, tá, gente? A Mara com H. Mara quer dizer mandado de segurança, ação rescisória, os recursos para o TST, a ação cautelar e a homologação de acordo extrajudicial. Nessas situações aqui, eu preciso ter advogado. Então, o ius postulante não alcança a Mara. Mandado de segurança, rescisória, recurso para o TST, ação cautelar e a homologação de acordo extrajudicial. Ok? Aqui tem que ter advogado, cada um com seu próprio advogado. Não é possível o advogado comum. Vamos mais um pouco? Letra C. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial,
proposto em petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado ou não. Errado. Não é advogado ou não. Não se aplica o princípio do ius postulandi, previsto no artigo 791 da CLT, para homologação de acordo extrajudicial. Tem que ter advogado e cada um com seu próprio advogado. Letra D. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com advogado único. De jeito nenhum não tem advogado único para homologação de acordo extrajudicial. Com muita vontade, então aqui, gabarito B de bola. B de bola é ótimo. B de bola, deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogado diferente. Ficou claro isso? Tranquilo? Não teremos problema? Então tá. Confirmadíssimo aqui, gabarito B de bola, bora para a lei, artigo 855B da CLT. O processo de homologação de acordo extrajudicial tem início por petição conjunta, sendo obrigatória, não é faculdade não, a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não podem ser representadas, não podem ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido por advogado do sindicato de sua categoria. Aí é só para o trabalhador, não aplicando, claro, para o empregador. Ficou claro isso? Beleza. Então, gabarito B de bola, questão muito boa, questão que envolvia aqui diversos temas, então nada como uma análise central, parar, pensar, ver um tópico para a gente acertar. Bora? Vamos lá então para a questão de número 10, que diz assim, ó, considere as 4 situações jurídicas a seguir. Primeira, a instituição ABCD é uma entidade sem fins lucrativos. 2. Rosiméria é uma empregadora doméstica. 3. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. 4. Mariana é uma microempreendedora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras, reclamadas, e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si, e que nenhuma delas comprovou outras condições para ser beneficiária da justiça gratuita. Assinale a opção que indica nos termos da CLT quem estará isento. Opa, eu vou buscar agora a isenção. Quem está isento de efetuar depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da Justiça do Trabalho. Vamos ver aqui. Letra A fala, instituição ABCD, que é uma entidade sem fins lucrativos. E qual é a pergunta? Ela está isenta de fazer o depósito recursal? Entidade sem fins lucrativos? 2. Rosiméria, que é empregadora doméstica. Doméstica a gente já viu, empregadora doméstica é metade. 3. Instituto Sonhar, somente. O Instituto Sonhar, que ele é... Cadê? Sonhar tá aqui. Tá aqui. O Instituto Sonhar, que é uma entidade filantrópica. Se é uma entidade filantrópica, a gente está falando aqui em isenção. Estamos falando? Isenção? Estamos falando. Vou fazer um checklist de tudo, tá? Então, o 3, Instituto Sonhar, vou marcar aqui o tópico 3, tá? Mariana, que é microempreendedora individual. Aqui é metade, ó. Metade. Ó, empregador doméstico, metade. Colocar tudo, né? Entidade sem fins lucrativos, metade. Não ter dúvida. Então, só o Sonhar tem essa resposta? Tem. Só o Instituto Sonhar, gabarito, letra C de casa. Então, gabarito aí, letra C de casa. Bora fazer um checklist nesse ponto aqui? Vamos juntos aqui, ó. Então, ó, depósito recursal, quem paga pela metade? Repito, depósito recursal, quem paga pela metade? Entidade sem fins lucrativos, isso é para memorizar. Nada para entender, só memorizar. Entidade sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vou repetir, depósito recursal pela metade, para quem? Entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Joia? Beleza.
Quem são os isentos não faz depósito recursal? Primeiro, empregado. Empregado não faz depósito recursal. Empregado não faz depósito recursal. Depósito recursal, bora lembrar, tem natureza para garantia do juízo. Então, quem faz depósito recursal é reclamado do empregador. Reclamante empregado não faz depósito recursal. Vou garantir em juízo algo para mim mesmo? Sem sentido. Então, empregado, reclamante não faz depósito recursal. Quem mais está isento? O beneficiário da justiça gratuita. Então, o beneficiário da JG não faz depósito recursal. Entidades filantrópicas e também empresas em recuperação judicial. Toma cuidado com isso, tá? Aí, só para não confundir, quem não dá garantia de penhora são entidades filantrópicas e ou sua diretoria lá para os embargos de execução, que é outra coisa, é meio de defesa na execução. Não confundam, as coisas têm que separar. Legal, gente? Tranquilo? De verdade? Bom, fizemos então 10 questões. Minha sugestão, um break rápido aqui, jogo rápido, toma uma água rapidamente e a gente volta para dar sequência em mais questões. Vamos juntos que vai dar muito, muito certo. Já vejo o cheiro aí de aprovação. Até já! Mas afinal, como funciona a prova? A OAB é composta por 2 fases eliminatórias, sendo a primeira uma prova objetiva e a segunda uma prova prático-profissional e 4 questões discursivas. As 2 fases são aplicadas em datas diferentes. Então vamos falar da sua jornada do exame de ordem até a aprovação. A primeira fase ela consiste numa prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha. E o conteúdo programático da primeira fase aborda todas as disciplinas obrigatórias do curso de Direito e foi incluído recentemente as matérias de Direito Financeiro, Direito Previdenciário e Direito Eleitoral. Além disso, conta também com questões do Estatuto da Advocacia e do Estatuto da OAB, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Para avançar para a segunda fase, é necessário que o candidato obtenha no mínimo 50% de acertos, ou seja, 40 pontos. Já a segunda fase do exame consiste no cumprimento de 4 questões discursivas e uma redação de uma peça prático-profissional. Para essa fase, você pode direcionar os seus estudos e escolher uma das seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal, Direito Empresarial, Direito do Trabalho ou Direito Tributário. Para ser aprovado na segunda fase e garantir a sua vermelhinha, você precisa que a sua nota seja igual ou superior a 6 pontos. Aí sim você vai ter concluído a sua jornada do exame de ordem e agora é começar uma nova etapa na sua vida. O SES já tem 13 anos de experiência com a prova da OAB e um super time de professores te esperando para ir junto com você nessa caminhada. Então clica aqui no link da descrição do nosso site e corre agora para adquirir um dos nossos cursos para a primeira fase e começar a sua jornada até a sua vermelhinha. Vamos juntos! Bora, dar sequência então, diretaço, sem delongas, respira e vambora, para a questão de número 11, questão da Vilma. Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu a indenização correspondente do ex-empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com um colega que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você como advogado e com sua assessoria dá início a um acordo extrajudicial. É um tema, Renzetti, que eu posso já concluir que a banca não gosta não, a banca ama. Isso aí. É um tema que não cai, é um tema que despenca de paraquedas. Exatamente, é bem nessa vibe. Vamos embora. Dá início a um acordo extrajudicial com o ex-empregador. O acordo é materializado em documento, especificando o valor e a identificação da parcela,
sendo assinado pelas partes e seus respectivos advogados e levado à Justiça do Trabalho para homologação. Contudo, a juíza do caso nega-se a homologar o acordo, negou a homologar o acordo, argumentando que ele seria lesivo à trabalhadora, proferindo decisão nesse sentido. Diante disso, e de acordo com a norma legal, assinale a opção que indica a medida processual adequada para buscar a reforma da decisão proferida. Minha gente, vem comigo. Quando a gente fala em acordo hoje, pensando em prova principalmente, que é o nosso foco, vocês precisam separar aqui o joio do trigo. É um acordo judicial ou é um acordo extrajudicial? Quando eu falo em acordo judicial, a gente tem que ter aquele trâmite na cabeça. Joãozinho ajuizou uma reclamação trabalhista em face da empresa ABCD Limitada. Ele quem? O servidor, no prazo de 48 horas, enviou a notificação com força de citação para a reclamada, para que ela compareça a uma audiência com interregno no mínimo de 5 dias. Artigo 841 da CLT. Legal. O juiz abre essa audiência, que é a audiência inaugural de conciliação, e pergunta, tem acordo? Tem acordo. Não homologo. Acontece o quê? Nada. Estou repetindo mesmo o que eu falei. Juiz não está obrigado a homologar acordo. É faculdade, súmula 418 do TST. Agora, se ele homologar esse acordo e você se arrepender depois, cabe recurso? Não, não cabe. O acordo judicial homologado, ele é irrecorrível. Irrecorrível para as partes. Artigo 831, parágrafo único da CLT. Salvo para a União no tocante às contribuições previdenciárias. Ok, aí só para o rescisório, a súmula 259 do TST, você pode desconstituir o termo de acordo. Show! Aqui é diferente. Aqui é o acordo extrajudicial, que você apresenta em petição conjunta com o outro interessado, não tem parte, cada um com seu próprio advogado, e o juiz do caso falou, não homologo. É prejudicial, não vou homologar. E profere uma decisão para não homologar. Neste caso, dessa decisão, cabe alguma medida? Cabe. Aqui eu vou pensar que é uma decisão, que é uma sentença. Da sentença o caminho é reto, da sentença o caminho é direto, da sentença cabe recurso ordinário para o TRT, de acordo com o próprio artigo 895 da CLT, mas nem precisava que a gente tenha aqui. Então, não esquece isso. Decisão do juiz que nega homologação de acordo firmado entre os interessados, que a própria reforma chama de partes, ok, é considerada uma sentença que vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Portanto, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias úteis. Ficou claro isso? Vamos ver aqui então. Olha o que a gente tem lá. Letra A. Não há necessidade, não há medida cabível. Difícil marcar isso, né, gente? Não há medida cabível nunca. Letra B, RO, ok. Mandado de segurança não é recurso, é ação. Novo pedido de homologação de acordo extrajudicial idêntico, mas agora é para outra vara, não. Até porque eu não posso ficar escolhendo vários, não existe. Então, confirmadíssimo aqui, gabarito, letra B de bola. Legal? Show? Boa, gente. Bora? Então, vou saber separar acordo judicial para acordo extrajudicial? Então, tô tranquilo. Questão 12. No decorrer de uma reclamação trabalhista que transitou em julgado e que se encontra na fase executória, estou na execução, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor de contadoria da vara para conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados e em consonância com o coisa julgado. Show! Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia
sob pena de execução forçada. Diante dessa narrativa e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. E aí? Interessante que aqui a gente viu todo o trâmite de uma fase preliminar à execução, passando pela liquidação e pela própria execução mesmo, que a gente viu que a gente teve uma audiência, a gente teve um processo, uma reclamação, transitou em julgado, iniciou-se a fase executória, só que a gente tem a fase preliminar, o juiz intimou para apresentar os cálculos, foi apresentado, acabou. O juiz levou para o setor de contadoria para confirmar, beleza, confirmou. O juiz foi lá e homologou a conta. O que está faltando aqui nesse trâmite, gente? O contraditório prévio. O juiz não pode simplesmente pegar e homologar a conta. O juiz precisa permitir a manifestação da parte contrária, o que não aconteceu. Então não é chegar ao não, eu preciso permitir a manifestação prévia da parte contrária. E aí não é o juiz poderá, como existia antes da reforma trabalhista, mas sim o juiz deverá. Essa é a grande sacada. Olha aqui comigo o artigo 879, deixa eu colocar de cara para você aqui, ó, da CLT e o seu parágrafo 2º. Ele fala assim, ó, sendo ilíquida a sentença sequenda, ordena-se-á previamente a sua liquidação, ok? Que pode ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Está aqui, liquidação é uma fase preliminar à execução. Eu preciso saber quanto que dá o valor da condenação. Não adianta pegar uma sentença que o juiz condenou a reclamada a pagar 2 horas extras durante 2 anos. Tá, quanto dá isso? Não sei. Tem que sentar, calcular para poder cobrar. Então, inicia-se a fase da liquidação. Toda execução pressupõe um título certo, líquido e exigível. Então, quanto que vai dar? Vamos iniciar, então, a fase preliminar à execução, que é a fase da liquidação de sentença, que pode ser feita por cálculo, por artigos ou por arbitramento. Acabou. Joia? Aí olha o parágrafo 2º. Elaborada a conta, já sei quanto dá, e tornada líquida, já sei o valor. O juízo deverá, ele não mais poderá, ele deverá, é dever, deve abrir às partes o prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, ou pena de preclusão. É o momento, tem que se manifestar. Mas ele não poderá, eu não crio uma faculdade para o juiz, ele deverá permitir o contraditório prévio, evitando assim, a gente já sabe, aquelas chamadas decisões surpresas. Legal, gente? Tranquilo? De verdade? Vamos agora buscar o gabarito? Vamos lá. Letra A fala assim, ó. Equivocou-se o juiz, porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder a vista ao executado no prazo de 8 dias. Lindo. Letra B, correto do magistrado. Não está correta, né? Porque as contas foram conferidas e foi impressa celeridade ao processo de trabalho, observando a duração, a razão do processo. Nada disso. Balela. Letra C, a lei não fixa dinâmica específica para liquidação. Daí porque cada juiz tem liberdade para criar a forma que melhor atenda aos anseios da justiça. Que isso. Letra C, o juiz deveria conceder vista dos cálculos ao executado e ao INSS pelo prazo original, vista no prazo de 8 dias, tá? Perdão. E é prazo comum. Já está fora. Então, confirmadíssimo aqui, sem medo de ser feliz, letra A. Gabarito, letra A. Artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Show? Bora? Respirando e vambora. Respirando e vambora. Sucesso, hein? Olha a questão 13 aí pra gente. Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos líquidos somaram valor inferior a 40 salários mínimos nacionais. A ação foi movida em face do ex-empregador e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido. Então, uma questão que envolve procedimento ou rito. E eu acho que vale bem a pena a gente parar, pensar e fazer uma
uma sessão remember aqui, né? É importante. Quais são os ritos? Quais são os procedimentos que eu tenho aqui no processo de trabalho? Vamos lá colocar um quadrinho aqui, ó. Nós temos o procedimento ordinário. Nós temos o procedimento sumário. E eu vou distanciar um pouquinho aqui para colocar o número 3. E nós temos o procedimento sumaríssimo, o rapidíssimo. Concorda? Procedimento ordinário, que é o procedimento regra, para as causas que ultrapassam a 40 salários mínimos. O procedimento sumário, pequenininho, causas de até 2 salários mínimos. E, por fim, o procedimento sumaríssimo, rapidíssimo, causas que ultrapassam a 2 e vão até 40 salários mínimos. Ok? Muito bem. Aqui nessa reclamação trabalhista do Sávio, os espíritos somam valor inferior a 40 salários mínimos. Então, se é inferior, é até 40. Já vou pular e gritar, estou no sumaríssimo, acertei a questão. Cuidado. O procedimento sumaríssimo é isso. Causas que ultrapassam a 2 e vão até 40 salários mínimos do valor da data do ajuizamento da reclamação. Show! Agora, cabe para tudo o procedimento sumaríssimo? Primeira coisa, só para dissídios individuais. Não há que se pensar em procedimento sumaríssimo para um conflito coletivo. Então, só para dissídio individual. Aqui do Sávio é um dissídio individual. Show! Mas por um acaso, mesmo que o valor da causa, atenção, seja de até 40 salários mínimos, será que alguém está fora do procedimento sumaríssimo? Está sim. Nunca esqueçam disso, abre o olhão em prova, porque ele faz essa pegadinha igual ele fez aqui. Quem está fora do sumaríssimo? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Repito. Quem está fora do procedimento sumaríssimo? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Artigo 852-A e o parágrafo único da CLT. Ou seja, vou traduzir, tá? União, estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas que não explorem a atividade econômica, estão fora do sumaríssimo. Mesmo que o valor da causa, nessas demandas que elas participam, seja de até 40 salários. Então, vamos para a regra, vamos para o ordinário. Renzete, o que vem muito em pegadinha em prova aqui? Vem muito assim, ó. Está fora do sumaríssimo toda administração pública direta e indireta. Errado. É só a direta, autárquica e fundacional. O que não vai incluir a empresa pública e a sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado que estão dentro do sumaríssimo. Então, na questão, o Sávio ajuizou contra a empresa privada e a União, então está fora. Não pode ser no sumaríssimo. Vamos surfar onde? No procedimento ordinário. Ficou claro isso? Vamos ver aqui? Joia? A letra A. A ação ocorrerá pelo rito sumaríssimo. Esqueça. Pois cabível rito especial para qualquer parte não. Na JT, desde que o valor da causa seja compatível, fora. B. A ação ocorrerá pelo rito ordinário. Show? Regra. Porque em que pese o valor da causa, figura ente público, em direito público, no polo passivo. Lindo, letra B. Letra C. A ação ocorrerá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital. Em vista, e tem nada disso. E outro detalhe, ó, cuidado. Rito ordinário, ok. Citação por edital lá, ok. Agora, só para puxar outra coisa. A gente não tem citação por edital no procedimento sumaríssimo, tá? Vale apenas falar. Não tem citação por edital no procedimento sumaríssimo. Então, incumbe ao reclamante indicar o nome e o endereço corretos da parte reclamada. Citação editalícia no sumaríssimo, na fase de conhecimento, esqueça. Letra D. A ação correrá pelo rito sumaríssimo. Não correrá. E em caso de prova testemunhal, cada parte terá que ouvir até 3 testemunhas. Opa, prova testemunhal. Já tem uma outra diferença aqui. Prova testemunhal, rainha das provas no processo de trabalho. Detalhes.
nós não temos rol de testemunhas no processo de trabalho. Repito, nós não temos rol de testemunhas no processo de trabalho. As testemunhas comparecem independentemente de qualquer intimação. Legal? Joia. Vamos lá. Estou no procedimento regra, estou no procedimento ordinário. Causas que ultrapassam 40 salários mínimos. Até quantas testemunhas podem ser ouvidas? Até 3. Por isso está errado aqui. Até 3. Até 3 testemunhas para cada parte. Joia. Fui para a audiência. Teve rol de testemunhas? Não tem rol de testemunhas no processo de trabalho. Chato, repetitivo, esquece a praticar. Cada testemunha comparece independentemente de intimação. Você leva. Chegou na audiência. Excelência, minha testemunha não veio. Não veio? Não veio. O que o juiz vai fazer no procedimento ordinário? Acreditar em você e mandar intimar sua testemunha. Joia. Remarcou a audiência? Óbvio. Excelência, a testemunha intimada não compareceu de novo. Juiz pergunta, não compareceu? Não compareceu. Não compareceu? Não compareceu. Mas agora vai comparecer. Por que, excelência? Porque eu vou determinar a sua condução coercitiva. Ela agora vem debaixo de vara no popular. Joia? Procedimento sumaríssimo. Causas até 40 salários mínimos. Quantas testemunhas serão ouvidas? Até 2 testemunhas para cada parte. Até 2 testemunhas para cada parte. Tem rol de testemunhas? Não existe rol de testemunhas no processo de trabalho. As testemunhas comparecem independentemente de intimação. Muito bem. Cheguei na audiência no sumaríssimo. Excelência, bom dia, minha testemunha não veio. O que o juiz faz? Intima? Antes vai perguntar. Prova o convite. Prova que você convidou a testemunha. Provar como? Se vire. Um e-mail, um WhatsApp. Quem você convidou? O João e a Maria. Quem veio? O João. Chama o João. João, você viu quando o reclamante ou reclamado, sei lá, convidou a Dona Maria? Vi. Provado o convite. Uma vez que você prova o convite, o juiz manda intimar sua testemunha. Ficou igualzinho o ordinário. Intima, no comparecendo, condução coercitiva. Agora, se você não prova o convite, ele não vai intimar. E aí, no sumaríssimo, audiência audiência única. Segue. Fechou? Joia! Então, mapeamos bastante aí o sumaríssimo e o ordinário nesses detalhes, né? Confirmando a questão aqui, a gente até já esqueceu ela, gabarito, letra B de bola. Gabarito B de bola. Legal? Joia, minha gente. Bora? Respira. Próxima questão. Vamos lá. Questão 14. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento da execução, já que não foram encontrados bens do patrimônio do réu. Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Então, estamos na execução, fica muito claro o momento que a gente está. O juiz intima a parte para cumprir despacho que determinou o exequente. Siga com a execução. Já que a gente não tem bens nenhum executado, o que você vai fazer agora? E aí? O que pode acontecer? Vamos ver as possibilidades, lógico, né? Aqui uma questão aberta. A letra A fala assim: o processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido no tempo. Ah, é? Indefinido? O dia que ele entender, ele responde o juiz. O dia que ele entender, ele se manifesta? Não funciona assim. Letra B. A declaração da prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária. Que prescrição, cara pálida? Aí, vamos lá. Estamos aonde? Na fase da execução. Se eu estou na fase da execução, eu vou pensar na prescrição intercorrente, que é aquela que ocorre dentro do processo, lá na fase da execução. Doutor It, vem cá. Quando a gente fala em prescrição, checklist, a gente tem a prescrição geral, vamos chamar assim, né? E a prescrição intercorrente. O que é a prescrição geral? É aquela do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e do artigo 11 da CLT. Quer relembrar comigo? Vem. Contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, o empregado tem um prazo de até 2 anos, vai para frente, para ele ajuizar a reclamação trabalhista. Joia! Uma vez que ele ajuizou a reclamação trabalhista, ele vai poder reclamar os últimos bem para trás, 5 anos do contrato de trabalho.
Então, até 2 anos para frente, até 5 anos para trás. Prescrição bienal, prescrição quinquenal. Bienal, quinquenal. Bienal, quinquenal. Interessante observar que os últimos 5 anos não vão ser contados da data da extinção do contrato, gente. Os últimos 5 anos são contados da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Portanto, se a parte ficar pensando muito, entro com uma ação ou não entro, o tempo está passando, está perdendo prazo. Prazo e dinheiro. Legal? Já a prescrição intercorrente é aquela que ocorre dentro do processo, na fase da execução, quando o exequente deixa o processo paralisado, interessante isso, paralisado mesmo, por mais de 2 anos. Deixou parado, deixou de cumprir a ordem. E aí, nesse caso, no prazo de 2 anos, inicia-se a prescrição intercorrente. Só que a prescrição intercorrente, ela pode ser de ofício ou a requerimento. Isso é uma discussão que sempre existiu aqui na JT. Então agora que a prescrição intercorrente, de acordo com o artigo 11E da CLT, pode ser pronunciada de ofício, tudo em prescrição pode ser de ofício, igual no processo civil? Não, gente, cuidado com isso. Aquela prescrição que eu chamei de prescrição geral, ela só pode ser a requerimento. Até porque a própria súmula 153 do TST, ela fala isso, que é requerimento. Eu só tenho prescrição de ofício para prescrição intercorrente. Repito. Eu só tenho prescrição de ofício para prescrição intercorrente, que é aquela que ocorre dentro do processo. Beleza? Show? Vamos voltar para os assertivos e depois a gente vai ler aqui o dispositivo legal. Olha aqui a letra C. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, acabei de falar, se a parte não cumprir com o comando judicial. Então aqui está a nossa prescrição intercorrente. Letra D. O juiz deverá intimar novamente a parte a fim de dar início ao curso do prazo. Gente, não dá para marcar essas coisas, né? Intimar novamente, repetir o ato, cadê a rapidez? Cadê a celeridade processual que tanto se defende? Não dá para marcar uma dessas, né? Sem condições. Então, checklist, gabarito, letra C de casa, artigo 11E da CLT, vamos passar por ele, que diz assim: ocorre a prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de 2 anos. Legal. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente, deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida, a requerimento, ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Então, a requerimento ou declarada de ofício. E eu não aplico isso para a prescrição geral. A prescrição geral é só requerimento. Legal, gente? Joia? Ninguém vai errar isso em prova não, né? Fechamento nosso? Sim. Isso. Senti firmeza, hein? Bora lá então para a nossa próxima questão 15. Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018. Após receber as verbas da ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar a reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral. Após a entrevista e colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato, sempre com esses detalhes, tá? Entrou em contato com a ex-empregadora, na tentativa de formular um acordo que, após debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. FGV não gosta não, né, Renzete? Ama. Vamos lá. Então, as partes ajuizaram uma homologação de acordo extrajudicial na JT, em petição conjunta assinada pelo advogado de cada requerente, mas que não foi homologado pelo juiz. Então, não homologado pelo juiz. Eita, banca, repita sempre que eu vou, na minha prova também, repita isso para eu ganhar uma questão 0800 dessa. Vamos lá.
não homologou o juiz por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. A banca repete. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito. Diante da situação retratada e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. E aí, minha gente? E aí? Juiz agiu correto? Juiz não agiu correto? O que pode acontecer? Eu estou na homologação de acordo extrajudicial? Eu tenho que ter em mente que da sentença que o juiz profere, o caminho é reto. Da sentença, o caminho é direto. Da sentença, cabe recurso ordinário para o TRT. Então, olha lá, a letra A diz: agiu corretamente o juiz, porque não há previsão desse tipo de demanda na JT. Errado, errado. B, as partes poderão interpor. Ó, como não há, rapidinho, não há previsão, há um capítulo próprio do artigo 855b e seguinte da homologação do acordo extrajudicial. Então, nem discuto mais isso. Show? B, as partes, que eu chamo de interessado, que é procedimento de jurisdição voluntária, mas o legislador faz assim, deixa quieto. Não vou brigar com isso. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação desejada. Perfeito. Letra C. Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação. Deverá ser levada à livre distribuição para outro juízo. Não precisam propor novamente outra ação, já que tiveram uma decisão, podem se valer do recurso ordinário para o TRT respectivo. Letra D. Nada poderá ser feito na ação proposta, porque o juiz não é obrigado a homologar acordo. Acordo judicial. A súmula 418 do STF fala do acordo judicial, que o juiz está obrigado a homologar. Não tem nada a ver com acordo extrajudicial, uma vez que o juiz proferiu uma sentença, que aí cabe recurso ordinário. Legal? Joia? Então, carimbado lá, gabarito letra B de bola, artigo 855D da CLT, no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designa audiência, se entender necessário, proferirá sentença. Beleza? Tranquilo? Acho que sim, né? Até porque é repetitivo. E assim, poxa, você está dando questões repetitivas, traria todas, se possível. Porque quanto mais a gente repetir, mais internaliza. Até porque meu lema é: a repetição é a mãe de sucesso. É um dos lemas que tem na minha vida. A repetição é a mãe de sucesso. Quanto mais eu repito, eu vou ter sucesso naquilo que eu faço. Impressionante. Então, quando você conhece bem o examinador, quando você conhece a sacada do examinador, você deslancha nas provas. Essa é a grande verdade. Então, tem que conhecer a FGV em trabalho e processo como ninguém, viu? Vamos lá, então. Nossa questão 16, que diz assim: o réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20 de 4 de 2018, apresentou defesa, tá aqui, no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. Então, o autor reclamante quer desistir da ação. Sobre a desistência da ação pela parte autora, assinale a afirmativa correta. E aí? Veja, olha só. Ofereceu a contestação de forma eletrônica. Tá lá. O reclamante pode desistir da ação? Quero desistir? Ele até pode. Mas não poderá desistir sem o consentimento reclamado. Então fica claro isso. Está no artigo 841, parágrafo 3º, isso mesmo. 841, parágrafo 3º da CLT. Oferecia contestação, ainda que eletronicamente, se o reclamante quiser desistir, ele pode até desistir, mas não pode desistir da ação sem o consentimento do reclamado. Ok? Vamos buscar? Vamos lá. Letra A diz assim: o juiz deverá imediatamente homologar a desistência? De jeito nenhum. B.
não é possível desistir da ação após a postura da demanda. É possível sim. C. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Redondinho, perfeito. E letra D. O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão de existência de pedidos ou da demanda. Aí começa aquela sessão man-baby, né? Muita abobrinha que não fala-se nada. Então, checklist aí, confirmadíssimo, gabarito letra C de casa, artigo 841, parágrafo 3º da nossa CLT. Legal, gente? Estão acertando? Vamos dar uma respirada aqui rápida. Estão acertando? Espero que sim. Renzete, estou errando algumas. Que bom que você está aqui, porque a hora de errar é essa. Errou aqui, não erra lá. Renzete, eu não vi esse ponto. Renzete, eu nunca fiz a distinção de uma ação judicial com homologação de acordo extrajudicial. Que bom que você está aqui, porque você está fazendo agora essa distinção, está fazendo esse checklist comigo. Isso é bom demais, porque a prova está aí. A prova está aí. E você vai vencer, acredita nisso. Já te vejo na segunda fase. Acredita nisso. Pensamento positivo, positividade é tudo, gente, é tudo. Bora? Vamos mais um pouco, vamos lá então. Questão 17. Em março de 2019, durante uma audiência trabalhista que envolvia a sociedade empresária ABC SA, o juiz indagou a pessoa que se apresentou como preposto se ela era empregada da empresa, recebendo como resposta que não. O juiz, então, manifestou seu entendimento de que uma sociedade anônima deveria obrigatoriamente fazer-se representar por um empregado, concluindo que a sociedade empresária não estava adequadamente representada. Decretou, então, a revelia, excluiu a defesa protocolizada e sentenciou o feito na própria audiência, julgando os pedidos inteiramente procedentes. Diante desse quadro e do que prevê a CLT, assinale a afirmativa correta. Minha gente, é uma questão gigantesca, é uma questão com muita história para boi dormir, para não falar nada. Porque, veja, o que o juiz fez aqui? O juiz decretou a revelia, excluiu a defesa, não é isso? E sentenciou. Você tem que sempre entender o seguinte, gente, a resposta fica fácil, né? Tá errado, porque o preposto não precisa ser empregado da empresa reclamada. Isso todo mundo sabe, uma criança de 1 ano de idade sabe. Preposto tem que ser empregado, neném? Vai falar, não tem. Só que o juiz aqui proferiu sentença, só para você não errar. Da sentença, reto. Da sentença, direto. Da sentença, recurso ordinário. Então, por isso que eu falo, eu gosto de ficar arriscando muita questão, porque eu tenho que sempre observar em que... Eu acho que isso até é a nossa estratégia de segunda fase, que é tão presa, né? A gente sempre tem que saber o seguinte, qual é o momento processual que eu estou na questão? Porque é isso que define. Joia? Vamos lá. A letra A diz assim, nada há de ser feito. Gente, de novo, a FGV adora isso, nada há de ser feito. Você vai ser advogado ou nada há de ser feito? Você vai ser advogado, advogada. Tudo pode ser feito. É o meu cliente. É meu cliente, vou conseguir. Então nada pode ser feito, não dá. Porque uma SA, por exceção, precisa conduzir... Não. B. O advogado da ré deverá interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias, buscando anular a sentença, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Lindo. Isso aí. Letra C. O advogado da ré deverá impetrar mandado de segurança. Não, gente, teve uma sentença. Gente, vou usar mandado de segurança quando? Quando eu tiver uma decisão interlocutória, por exemplo. Decisão interlocutória, ela parece uma sentença, mas não é uma sentença. E as decisões interlocutórias aqui no processo de trabalho, esse é o fluxo, são irrecorríveis de imediato. Renzete, repete? Repito.
as decisões interlocutórias aqui no processo de trabalho, elas são irrecorríveis de imediato. Ah, eu não falei não, ó. São irrecorríveis e ponto final. Eu disse que são irrecorríveis de imediato. Eu posso até recorrer, mas só ao final, quando vier a resposta, a sentença, o provimento jurisdicional. Acabou. Nem se discute. Só que, se eu tiver uma decisão interlocutória, a abusividade do juiz, que, por exemplo, exigiu que antecipasse o pagamento de honorários periciais, aí sim, mandado de segurança. Ficou claro isso, gente? Joia? Mandado de segurança não é recurso, é ação. Letra D. Uma vez que a CLT faculta ao juiz aceitar ou não como preposto, pessoa que não seja empregada, o advogado deverá formular um pedido de reconsideração judicial. Não tem essa faculdade não, tá? O juiz vai aceitar porque preposto hoje não precisa ser empregado da empresa reclamada. Ficou claro isso? Joia? Gabarito B de bola. Questão fácil, tá? E tesezinha que vai sempre voltando também. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, 18. Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução, ajuizados pela executada. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado recurso cabível pelo exequente. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui de cenário? Né? Eu acho melhor a gente conseguir entender isso aqui primeiro. Veja, o que a gente tem aqui como cenário é uma decisão em que ambos podiam recorrer. Porque olha o que fala aqui, ó. Em impugnação, o juiz julgou improcedente o pedido. Legal. Ocorrendo mesmo em relação aos embargos. Tá? A princípio, você, como advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado pelo exequente o recurso cabível. E aí, só para ficar muito claro aqui, que recurso cabível? Eu estou onde? Na execução. Na execução. Você tem que lembrar que no processo de trabalho, você não é igual ao processo civil que é apelação para tudo. Não. Aqui você tem para fase de conhecimento recurso ordinário, já batemos muito nele, artigo 895 da CLT, e para execução você tem um outro recurso próprio, que você vai lembrar assim, ó, execução, petição, execução, petição, execução, petição. Decisão do juiz na execução, cabe agravo de petição. Decisão do juiz na execução, cabe agravo de petição. Decisão do juiz na execução é o agravo de petição. Legal? Então aqui, ambos poderiam recorrer. Tanto o exequente quanto o executado. Agora só um recorreu. O outro não quis recorrer. Ainda pode ser feito alguma coisa? Pode. Quando for responder aquele recurso principal, ele pode colar o recurso dele no principal. Que é aqui seria o chamado agravo de petição adesivo. Ou seja, quando que cabe um recurso na forma de adesiva? Quando você tem uma sucumbência recíproca, traduzindo, ambos podem recorrer, e a interposição de um recurso para uma das partes. Ou seja, tem que ter um recurso principal. Eu só posso colar alguma coisa se existir outra, né? Então, o adesivo vai colar no principal. Ah, isso é um prêmio? Não. É um último suspiro. É um último suspiro. Por quê? Porque essa modalidade adesiva, ela vai ser totalmente dependente do principal. Se o recurso principal cai, é intempestivo, sei lá, o adesivo cai imediatamente. E não é porque ele é adesivo, sendo colado com o principal, que ele está livre de cumprir todos os pressupostos, todos os requisitos de admissibilidade. Tem que cumprir tudo. Então deixa isso muito claro na tua mente, na tua cabeça. Tá bom, gente? Isso é um ponto chave. Isso aqui é um ponto muito importante, o recurso adesivo. E ele cabe no processo de trabalho? Cabe. A gente não tem previsão na CLT, mas a súmula 283 do TST confirma o cabimento do recurso na forma adesiva. Para o RO, para o RR,
para o agravo de petição, que é o que interessa, a gente está falando aqui, para os embargos, que é o embargo ao TST, tá bom? E só um detalhe, o recurso adesivo é dependente do principal, mas não as matérias. Isso a súmula 283 do TST fala, sendo desnecessário que a matéria tratada esteja relacionada com o recurso principal. Claro, são partes distintas. Você não pode entender que ele é dependente em relação ao que está sendo manifestado no recurso. Aí não. Cada um é cada um, cada qual é cada qual. Joia? Deu uma aula já de adesivo então para vocês. Vamos então buscar? Vamos lá. Letra A. A parte exequente interpôs agravo de petição. Eu sei por que foi agravo de petição, porque é o recurso da execução. Não esquece isso, para não perder tempo. Se você tiver uma decisão na execução, o gabarito é agravo de petição, aposto contigo. Volta lá. E a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. Lindo. B. Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese. Porém, não mais existe essa possibilidade para a executada, pois esta não apresentou recurso. Não. Pode sim. É o último suspiro. Não marquei aquele traque, já é nosso gabarito. Letra C. A parte autora interpôs recurso de revista e não resta recurso. Não, recurso de revista não. Decisão do juiz na execução é agravo de petição. Aí não dá. Letra D. A parte autora apresentou recurso ordinário e executada poderá apresentar agravo. Não. O recurso ordinário é o recurso lá da fase de conhecimento, do dizer o direito. Decisão do juiz da sentença cabe RO. Né? Eu estou brincando também, o caminho é reto, o caminho é direto, cabe RO. Agora, se é a decisão do juiz na execução, aí é o agravo de petição. Confirmadíssimo! Gabarito, letra A de amor. Joia? Questão 19. Vamos embora. Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo e, neste estado, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Este, após citado em Goiânia, apresentou petição de exceção de incompetência territorial logo no segundo dia. Em razão disso, o juiz suspendeu o processo e conferiu vista ao excepto. Em seguida, proferiu decisão acolhendo a exceção e determinando a remessa dos autos ao juiz distribuidor de Goiânia, local onde os serviços de Francisco foram prestados e que, no entendimento do magistrado, seria o juízo competente para julgar a reclamação trabalhista. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Minha gente, vamos lá. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui já, porque a gente vai precisar. Quando a gente fala em competência territorial, a regra é o local da prestação de serviços. Artigo 651 da CLT. Então não vai importar o local que você celebrou o contrato, fez as entrevistas, não importa isso. O que importa é qual foi o local da prestação de serviços. X. Então, se o local da prestação de serviços foi São Paulo e você ajuizou reclamação trabalhista em Recife, Pernambuco, tá errado. Só que a competência territorial, ela gera uma nulidade relativa. Ou seja, está muito teórico, Renzetti. É interesse das partes que envolve a competência territorial. Então, se a competência territorial ela envolve o interesse das partes, pode o juiz de ofício falar que ele não tem competência territorial? Não pode. Uma coisa, o juiz de ofício falar assim, ó, não tem competência material para julgar uma ação que envolve alimentos de menor.
Isso não é competência minha. Agora, em razão do local da prestação de serviço, embora o juízo veja que está errado, ele não pode fazer nada. De ofício, não se pronuncia essa nulidade relativa. Tem que exigir a provocação da parte. E como é que funciona? Uma vez que essa reclamação trabalhista foi ajuizada, ele quem? Ao trâmite. Já caiu em prova, hein? O servidor, no prazo de 48 horas, vai enviar a segunda via da reclamação trabalhista para o reclamado. Essa segunda via é chamada de notificação. É claro que aqui, ó, vem comigo. Notificação com alma, com espírito de citação. Notificação com alma, com espírito de citação. Então, no prazo de 48 horas, o servidor envia a segunda via da reclamação trabalhista, notificação para o reclamado. É risão, reclamado. Para quê? Para que ele compareça a uma audiência, que é a audiência inaugural de conciliação. Ou seja, entre notificação e audiência, eu vou ter aqui um interregno mínimo de 5 dias. Esse interregno de 5 dias aqui, que é o prazo que terá o executado para apresentar, não vai aguardar audiência, a exceção de incompetência territorial, uma peça própria. Isso não é preliminar de contestação. Uma peça própria que indique, então, ali a não observância da regra da competência territorial. Joia? Renzetti, manda. Se o reclamado não apresentar essa exceção de incompetência territorial, o que vai acontecer? Uma vez que não foi apresentada, vai acarretar a chamada prorrogação de competência. Então, vai acarretar a chamada prorrogação de competência. Ou seja, um juízo que inicialmente era incompetente para apreciar aquela ação, ele passa a ser competente. Então, ela se prorroga? Prorroga. Se não for alegada, prorroga. Um juízo, repito, que inicialmente era incompetente territorialmente para apreciar aquela ação, ele vai passar a ser competente. No meu exemplo aqui é Recife. Legal? Jóia. Vamos mudar um pouquinho só aqui. No nosso caso, foi apresentada, viu? Deixa eu apagar aqui. Foi apresentada, então, a exceção de incompetência territorial. Fez tudo certinho. Apresentada a exceção de incompetência territorial, o que o juiz faz? Decide. Cuidado. Se o juiz acolhe a exceção e remete os autos, acolhe e remete, grava essas duas palavrinhas, por favor. Acolhe e remete, para outro TRT, eu tenho que ter atenção. Por quê? Qual é a natureza jurídica da decisão do juiz que resolve a exceção de incompetência territorial? Decisão interlocutória. Muito bem. Repito. Qual é a natureza da decisão do juiz que resolve a exceção de incompetência territorial? Decisão interlocutória. Eu já sei, mas não custa lembrar, no processo trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis? Errado. São irrecorríveis de imediato. Muito bem. Contudo, mesmo tendo uma natureza de decisão interlocutória, entende o TST que se o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial, mas remete os autos para outro, gente, sempre o outro TRT, mesmo sendo uma interlocutória, cabe recurso imediato. Porque aqui vai sair de Recife, 6ª região, Pernambuco, e vai para São Paulo, TRT 2ª região. Então está com... mas tá certo, tá errado, não entra nesse mérito não. Só vejo o que a banca quer. Acolheu a exceção, remeteu os autos para outro TRT, cabe recurso de imediato, que é o recurso ordinário. Isso está aqui, ó, na súmula. Eu trouxe ela? Não trouxe, né? Não trouxe. É a súmula 214 do TST. Lá na letra, depois vocês leem, pra gente ganhar tempo, tá? Vamos lá, então. Letra A diz assim: o reclamante nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória. Negativo. Ele pode interpor recurso ordinário. Letra B. Francisco poderá interpor de imediato recurso ordinário no prazo de 8 dias. Lindo. Súmula 214
letra C do TST. Não esquece. C. Sendo as decisões interlocutórias e recorríveis, P deverá impetrar mandado de segurança. Não. Cabe nesse caso. O recurso cabível para tentar reverter a decisão é o agravo de petição. Não. O agravo de petição é o recurso da execução. Checklist aí, gabarito B de bola. Lindo, lindo demais, gabarito B de bola. Essas questões são muito boas. E falou em tema de competência, a FGV ama. Então, sempre mapeando, tá, gente? A competência material, em especial o artigo 114 da Constituição, e a competência territorial, que é o artigo 651 da CLT, o seu caput e os seus parágrafos. Sempre mapeia isso, que é muito, muito importante. Joia? Vamos lá para a questão 20. No curso de uma ação trabalhista, que se encontra na fase de execução, vamos marcar a fase de execução de sentença, a executada citada, para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Eita lelê, né? Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão de exceção de pré-executividade. É o que eu digo para vocês. Aí é o tipo de questão que a gente não pode perder. Aí é o tipo de questão que tem que ser muito rápido, muito preciso. Se eu tenho uma decisão na execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Decisão na execução, agravo de petição. Execução, petição. Execução, petição. Olha aqui a letra A. Apelação, vixe Maria. Ó, vixe Maria. Bora combinar uma coisa aqui. Apelação é coisa do mal pra gente. Apelação é coisa do mal. Apelação nunca, por favor. Recurso ordinário, lá para a fase de conhecimento. Se eu estou na execução, é petição. Se eu estou na execução, é petição. É agravo de petição. Agravo de instrumento, não. O agravo de instrumento no processo de trabalho, vale relembrar aqui, ele só tem uma única finalidade, que é destrancar recurso trancado. Então eu vou ver, ó, negou segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Quando vai negar segmento, Renzete? Quando o juízo ACO, por exemplo, o juiz que proferiu aquela decisão, verificar se estão presentes pressupostos de admissibilidade. Os pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. É nesse momento que eu vou ver. Negou segmento, agravo de instrumento. Negou segmento, agravo de instrumento. O recurso é intempestivo, não teve preparo, regular representação, etc, etc, etc. Aí cabe o agravo de instrumento. Então, cuidado para não confundir as coisas aqui, tá? E o nosso gabaritão tá aqui, ó, agravo de petição. Agravo de petição, que é o recurso da execução. Se eu tenho decisão do juiz na execução, é o agravo de petição. Gabarito, letra D de dado. Eu espero, assim, muito sinceramente, eu sei que isso aconteceu, que você gabaritou, é um de menos, mas que você entendeu o teor das questões, que você conseguiu aqui sanar as suas dúvidas, a prova se aproxima. E eu estou com uma energia muito positiva, muito boa, porque esse é o teu exame. Eu tenho certeza disso. É a sua última OAB. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir, você vai vencer esse primeiro degrau, que parece estar tão distante, né? Às vezes tão longe, tão cansativo, mas você vai conseguir sim. Já te vejo contando pra gente domingo a sua aprovação, contando que você está na segunda fase, e aí sim vai se iniciar uma nova história. Pensamento positivo. Vá sempre para frente no espelho e fale. Falta pouco, falta muito pouco para me tornar um advogado e uma advogada. Você está aqui estudando, fazendo a sua parte, se dedicando muito. Você merece muito. E você vai conseguir.
Tô sempre aqui. Eu, você, a vermelhinha. Obrigado, papai, mamãe. Beijo, papai, beijo, mamãe também, que estão sempre aqui ligados na gente. Juntos, 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 sempre. Sempre, sempre, sempre. Te espero para o nosso próximo bate-papo. Sempre eu vou estar aqui com essa empolgação de sempre para ajudar vocês em tudo que for preciso. Porque a gente já sabe, mas não custa lembrar. Trabalho não dá trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! E aí, galera da OAB, gostaram da nossa live hoje? Olha só, fica aqui o convite para vocês assistirem a nossa revisão de véspera no dia 24 e no dia 25 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, no canal do YouTube do SES OAB. Essa revisão nós acertamos dezenas de questões, você não pode perder. E no domingo, no dia da prova, logo após a prova, às 17h29, começa o nosso Gabarito OAB. Não perca! Vamos juntos rumo à aprovação?